Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã: vivendo uma fé não fingida. Vivendo uma fé não fingida. O nosso versículo inicial se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo 1, verso 5. Antes de nós lermos, abençoados, vamos dirigir aos irmãos que estão pela gravação, estão assistindo aí, receberam um link na terça-feira ou na quarta-feira, estão assistindo pelo nosso canal no YouTube. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, nos colocar à disposição dos irmãos, tá? Se vocês quiserem entrar em contato conosco, utilize aqui esse e-mail, contato@abencoados.com, ou no Fale Conosco do nosso site, está aqui, ó, evangelhoeterno.com.br, tá bom? Entre em contato com a gente, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, é um prazer receber a sua mensagem, tá? Quero convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube, caso você não seja inscrito ainda. Se inscreva, amado, é gratuito. Aqui embaixo tem o botão inscreva-se, ao lado tem o sininho, marca o sininho também. Tem que fazer as duas coisas, amados, senão vocês não vão receber as notificações do canal. Então se inscreve, marca o sininho e aproveita e dá um joinha, né, um positivinho aí pra gente. Marca aí o positivo para ajudar, né, a divulgar o nosso vídeo aí, tá bom? E se você gosta do nosso trabalho, abençoado irmão, abençoada irmã, também eu te convido a patrocinar o nosso trabalho, né, voluntariamente, semear voluntariamente o nosso trabalho. Aqui embaixo do vídeo no YouTube você encontra também um link, seja um semeador. Aliás, você abre o box de informações, né, aqui embaixo, né, do vídeo, e você encontra muitos links no nosso site, sugestões de mensagens, o link da mensagem anterior, você encontra tudo isso, tá? E o link Seja um Semeador. Então, se você quiser patrocinar voluntariamente, clica nesse link em nome do Senhor Jesus, tá? E nos apoie em nome do Senhor. E fica a nossa gratidão pelo seu apoio, tá? Vamos ler então, abençoados, 2 Timóteo 1:5. Vamos lá. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor. Nesta manhã, nós te agradecemos por mais uma vez nós estarmos aqui falando da tua graça, por mais uma vez estarmos podendo transmitir esta mensagem. Nós te exaltamos, te louvamos, ó Pai, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que nos revelou a tua graça e que nos permite transmitir esse conhecimento e tem libertado muitas vidas por meio deste trabalho, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse galardão que o Senhor nos proporciona neste dia, Senhor. Meu Deus, eu quero orar por todos os irmãos que estão assistindo agora a essa transmissão, aqueles que assistirão no futuro o estudo gravado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e peço que haja espírito de sabedoria e de revelação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, mais que vencedores, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos pela graça, abençoados com todas as bênçãos. Meus amados irmãos, o Evangelho da Graça, como eu sempre digo, ele nos traz, obviamente, muitos benefícios, né? Ou seja, o conhecimento da graça nos permite vivenciar plenamente o novo pacto, aquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, todos os benefícios, né, que nos foram dados, benefícios espirituais, todas as bênçãos, né, como o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Efésios, ele diz que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, amado, todas essas bênçãos já nos pertencem, né? Todas as promessas, nós temos o sim e o amém, como Paulo também diz, e conhecer o Evangelho da Graça nos proporciona vivenciar tudo isso, descansar em relação às coisas espirituais, às conquistas espirituais, porque antes, né, de conhecer a graça, nós vivíamos desesperados, né? Nós vivíamos lutando para tentarmos ser salvos, né? Lutando para sermos abençoados diante de Deus, lutando e nos esforçando para tentar nos santificar diante de Deus, como se os nossos próprios esforços fossem possíveis, né? Fossem suficientes para que nós fôssemos santificados diante do Senhor Deus, né? E quando nós conhecemos a graça, nós descansamos nisso.
A graça nos traz esse benefício perfeito e maravilhoso do descanso. A graça nos faz perceber as conquistas, como eu falei agora há pouco, né? Todo esse entendimento maravilhoso nos permite realmente entrar no descanso prometido. Né? E o Evangelho da Graça, abençoados, além de todos esses benefícios que ele nos traz, né? Desse conhecimento precioso que nos faz viver o novo pacto, como eu acabei de falar, ele nos traz a manifestação da verdadeira fé. E uma fé que não é fingida. Uma fé que é fingida é uma fé que não tem base real, né? É uma fé que não tem fundamento real. Né? Ela não tem estrutura, ela é fingida, ela é falsa. Né? Ela não tem base na verdade. E a fé da nova aliança não, ela é totalmente fundamentada na verdade. É uma fé que se manifestou a partir da ressurreição de Jesus, né? A genuína fé, a fé que estava por vir. Né? Nós temos um estudo, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, tá? Você que está pela gravação, você vai encontrar embaixo do vídeo um estudo sobre a fé da nova aliança. Esse estudo, amado, é muito interessante. Tá? Eu quero te fazer esse convite a você apreciar esse estudo, tá? Você que está pela gravação, tá? Você que está pela gravação, a partir de terça-feira na lista de transmissões ou na quarta-feira em nosso canal no YouTube, é só você ir embaixo, assim que acabar o estudo aqui, vai lá embaixo e clica, né? Você vai encontrar um link sobre a fé da nova aliança, essa fé que se manifestou na nova aliança. Essa é uma fé não fingida, é uma fé genuína, é uma fé, como eu disse, fundamentada na verdade, fundamentada no Evangelho, né? E aqui o Paulo está dizendo para o Timóteo, que o Timóteo tinha essa fé fingida. Paulo sabia, falou, olha, eu tenho certeza que você tem essa fé não fingida, essa fé genuína, habita em você. Que coisa tremenda isso, né? E é muito bom saber, abençoado irmão, abençoada irmã, que nós podemos dizer que também vivemos essa fé. Uma fé genuína, fundamentada na verdade, fundamentada na aliança que foi estabelecida na morte, na ressurreição do Senhor Jesus. Esta fé genuína e maravilhosa, ela se manifestou pelo ouvir a verdade. A fé, abençoados, ela é um dom de Deus. Né? O Senhor deu a fé, como Paulo diz, né? Ele deu um quinhão de fé, uma porção de fé para cada um dos seus filhos. Todos nós, filhos de Deus, recebemos um quinhão, uma porção da fé. É um dom de Deus. E essa fé, ela estava lá dentro do nosso espírito, mesmo antes de conhecermos o Evangelho genuíno, né? A fé estava lá dentro do nosso espírito. E ela se manifestou, ela veio de dentro para fora quando nós ouvimos o Evangelho. A verdadeira fé, a fé da nova aliança. A fé não fingida. Tá? Vamos ver aqui, ó, Romanos, capítulo 10, versículos 16 e 17. Vejam só. Romanos 10, versículos 16 e 17. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Vejam só. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? 17. Logo, a fé vem pelo ouvir. Olha aí, ó. E o ouvir pela palavra de Cristo. Olha que tremendo, abençoado. E esse vem, quando diz a fé vem, em algumas versões bíblicas aparece a fé é. Né? Pelo ouvir, a fé vem. Esse é, no grego significa algo que surge de dentro para fora. Quando diz a fé vem, ela vem de dentro para fora. Tá? É algo que está metaforicamente submerso e vem à tona. Foi isso que aconteceu. Nós já nascemos com o dom da fé. Eu, você, nós que estamos hoje na graça, no verdadeiro Evangelho, nós já nascemos, amados, com o dom da fé. O dom da fé já estava em nosso interior. Só que ela veio à tona, ela se manifestou em nossa mente por meio do Evangelho. Então a fé, ela veio. O Paulo diz, né? Quem ouviu a nossa... Citando Isaías, né? Nem todos deram ouvidos, porque nem todos, amados, têm ouvido para ouvir. Vocês entendem? Nem todos têm um ouvido preparado para ouvir. Só os eleitos de Deus, só os filhos escolhidos de Deus têm o ouvido preparado para ouvir o Evangelho.
Então nós, como filhos que somos, ouvimos, o evangelho chegou até nós, o evangelho genuíno, e a fé veio, ela se manifestou, ela surgiu de dentro para fora, ela saiu, por assim dizer, né, de nosso espírito. Claro que ela continua lá, é um dom de Deus, mas eu digo, saiu uma força de expressão, né? A fé saiu de lá do espírito para nossa mente, se manifestou nosso entendimento. E aí a nossa mente foi salva, né? Assim como o nosso espírito já nasceu salvo, né? Mas a nossa mente precisava alcançar essa salvação, a libertação. Aliás, eu vou deixar também embaixo do vídeo no YouTube para você o estudo As 3 manifestações da salvação, né? As 3 manifestações da salvação, tá bom? Também fala sobre isso, né? Nós aqui que nascemos na nova aliança, já nascemos salvos, espiritualmente falando, já reconciliados e tudo mais. Só que faltava essa salvação chegar à nossa mente. E ela chegou quando nós ouvimos o evangelho, a fé veio, a fé que já estava lá dentro do espírito, ela veio à nossa mente, se manifestou em nosso entendimento, salvou o nosso entendimento. E aí a fé veio pelo ouvir. Hoje nós vivemos a fé genuína, por quê? Porque ela veio, ela estava lá no espírito, né? E ela veio quando o evangelho chegou ao nosso entendimento, aos nossos ouvidos. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por viver a fé verdadeira. Não a fé que eu vivia antes, abençoado irmão, abençoada irmã. A fé falsa, né? A fé que é fingida, né? Ainda que eu não tinha a intenção de fingir a fé, não havia essa intenção dentro do meu coração, né? De fingir a fé. Eu achava que era uma fé verdadeira, né? Mas na verdade era uma fé falsa. Fingida em que sentido? No sentido de que ela não estava fundamentada na verdade. Era uma fé, entre aspas, apenas ou envolvida em sacrifícios. Era uma fé envolvida no paga-preço, né? No cerimonialismo, né? Quase me fugiu a palavra aqui. O cerimonialismo religioso, a fé da nova aliança verdadeira, ela não tem mais envolvimento com o que nós tínhamos antes, né? Com paga-preço, com sobe-monte, sacrifica, jejum e participa de cerimônia, né? E come, bebe, e faz e acontece, anda de joelho no salão da igreja, como eu fiz muitas vezes, né? Andando de joelho ao redor do salão, orando e rezando e não sei o quê. Era tanto sacrifício, tanta coisa, ou seja, era uma fé falsa ou não genuína, né? Apesar de eu achar que era verdadeira, né? Eu achava que era uma fé de verdade, mas era uma fé falsa, uma fé sem fundamento algum, né? Uma fé não genuína. Agora, a fé manifestada na nova aliança, não, ela é verdadeira. E ela não é fingida, ela não é uma fé religiosa, é uma fé que tem base, na verdade, né? Como eu falei no início, é uma fé que tem fundamento total na verdade. Eu quero tratar com os irmãos algumas características dessa fé genuína, para você perceber que de fato a fé que agora está no seu coração, essa fé verdadeira da graça, você vai perceber através dessas características. Para você entender que de fato a sua fé não é fingida, ela é verdadeira. Vamos ver então algumas características dessa fé. Primeira característica que eu vou tratar aqui. A fé não fingida, a fé genuína, a fé verdadeira, ela tem uma coisa que é fundamental e que é óbvio, tá? Ela crê verdadeiramente que Deus existe. Isso é uma coisa básica, né? É fundamental. Não existe fé alguma se a pessoa não crê que Deus existe. Tá? Então a fé verdadeira, obviamente, ela parte disso. Aí você vai dizer assim, mas Cristiano, aqueles que têm a fé religiosa também creem que Deus existe. Claro, amado, porque esse é o princípio. Só que a fé, apesar do povo do sistema acreditar que Deus existe, a fé deles não é verdadeira e genuína porque está fundamentada em religião. Tá? Eles creem que Deus existe, porque também se não crescem não teria sentido, né? Então eles creem que Deus existe, né? Só que a fé deles não é uma fé saudável, né? Não é uma fé plena, porque o princípio da fé é esse, é acreditar que Deus existe, né? Então vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vejam só. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
é óbvio, é fundamental, né? E que é galardoador dos que o buscam. Então veja aí, ó, é necessário, né? É necessário, é fundamental que aquele que se aproxima de Deus, e só se aproxima de Deus quem é eleito dele, creia que ele existe. Por quê? Porque isso é o básico da fé, é crer que Deus existe. Então a fé genuína, obviamente, ela nos leva a crer na existência de Deus. Ainda, abençoados, que haja e há muitas filosofias no mundo que negam a existência de Deus, né? Muito pensamento filosófico aí que nega, né? E nós temos aí o ateísmo, né? E hoje com a internet o ateísmo ganhou muita voz, né? E muita gente aí defende essa visão, né? De que Deus não existe, tudo é por acaso, e o que é uma loucura. Eu tenho esse pensamento. Para mim, o pensamento do ateísmo, ele é praticamente uma religião, por assim dizer. Porque para você crer que Deus não existe, você tem que ter muita fé. É claro que isso é uma força de expressão, né? Ou seja, você tem que ter uma crença em algo absolutamente ridículo, né? Você acreditar na complexidade da vida, acreditar na existência de todas as coisas que são visíveis. A gente vai ler daqui a pouco aqui. E você acreditar que tudo isso é por acaso. Qual é a lógica disso? Se você perceber, abençoado irmão, a complexidade que há no universo, a complexidade das coisas criadas, se você estuda um pouquinho a complexidade da vida, principalmente no aspecto micro da vida, né? Você estuda um pouco isso, você vê os detalhes que há, né, no DNA. O Deus permitiu que o homem descobrisse o DNA, né? Aí quando você estuda o DNA, você vê que há uma programação, de fato, no DNA. Há uma programação, há uma linguagem de programação ali. Como há, por exemplo, linguagem de programação no computador, né? Para o celular funcionar, para praticamente tudo hoje eletrônico, né? Precisa de uma programação por trás, uma linguagem, algo programado, né? A vida é assim, existe uma linguagem de programação absurdamente complexa no DNA. E os caras vêm me dizer que isso é por acaso. Seria por acaso, por exemplo, nós estarmos aqui fazendo uma transmissão ao vivo, usando computadores, usando, né, câmera e celular e tudo digital? Seria por acaso? Seria possível algo por acaso? Isso acontecer por acaso, melhor dizendo? Você ter computadores funcionando e tudo funcionando com programação, com linguagens de programação. Como que você pode imaginar que isso é por acaso? Então você vai na complexidade da vida, no aspecto micro, né? Meu amado irmão e amada irmã, é impossível você dizer que não há uma inteligência por trás da vida. Mas eles inventam desculpas. O sistema aí, né, filosófico, ateísta e tudo mais, né? A ciência tradicional, não todos os cientistas, tá? Há muitos e muitos cientistas, excelentes cientistas, que são teístas, que creem em Deus, tá? Mas a maioria dos chamados cientistas da ciência aí tradicional, eles são ateístas, eles não creem que Deus existe e ficam inventando desculpas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da inteligência que há na criação, na vida, a complexidade que há na vida, eles dizem, é uma aparente inteligência. Olha a desculpa deles. Uma aparente inteligência. Aparente? O código que é no DNA é aparente? Como eu disse, praticamente há uma linguagem de programação ali absurdamente complexa. Você vem me dizer que é por acaso, é uma aparente inteligência? Sabe, então eu considero isso uma loucura mesmo, um tipo de loucura, né? ou uma religião muito forte, né? Porque para você acreditar que tudo é por acaso, só se for uma religião mesmo. Então o ateísmo, ele é um tipo de religião que nega Deus, que nega a existência de coisas espirituais, né? Tudo mais, mas é como se fosse uma religião, porque não tem como você acreditar, né, que as coisas existem por acaso. Então a fé verdadeira, veja bem, você nem precisa de uma lógica para você crer em Deus, apesar de haver total lógica. Mas você nem precisaria da lógica.
Mas a palavra também traz a lógica. Isso aqui é interessante. A fé nos faz crer, independente de lógica. Uma lógica humana, sabe? Não, você crê e pronto. Por quê? Porque você tem o dom da fé, então você crê que Deus existe. Agora, além disso, além da fé genuína, a fé não fingida, nos capacitar a crer em Deus, independente de lógica, a palavra também nos fornece a lógica. Veja só. Vamos ler aqui? Aliás, antes disso, vamos ler João. Esse texto aqui é interessante. João 20, 29. Vamos ver aqui. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Louvado seja Deus. Essa palavra é maravilhosa, né? Agora, vamos ver aqui as evidências claras da existência de Deus. Como eu falei, a fé genuína, né? A fé não fingida, ela nos fornece a capacidade de crermos em Deus, mas a palavra também, além disso, nos fornece a lógica. Salmos 19, versículo 1. Vejam só. Os céus declaram a glória de Deus. Olha o que o salmista fala aqui, hein? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Olha só. A glória de Deus pode ser vista na imensidão do céu, meus amados. Na imensidão da criação. Tudo que está criado, a vida, a complexidade da vida, todo esse universo, todo o céu, todas as estrelas que você olha para o céu, tudo isso proclama as obras da mão de Deus. Veja o que Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Pois os seus atributos de Deus, né, invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo. Olha só. Sendo percebidos mediante as coisas criadas. Olha o que Paulo está falando. Isso aqui é o quê? É a lógica. Ele está dizendo, olha, o eterno poder de Deus, a divindade de Deus, é claramente vista nas coisas criadas. É claramente visto. Ou seja, é ilógico, é uma coisa absolutamente sem noção alguma você acreditar que tudo é por acaso. Como eu falei agora há pouco, né, a complexidade de tudo, da vida e tudo mais, e você diz que é por acaso. Toda a inteligência que se observa na vida, e a pessoa vem dizer que é uma aparente inteligência. Não! Entende isso? Então a fé nos capacita a crer em Deus e a palavra ainda nos dá fundamentos lógicos para isso, né? Louvado seja Deus por isso. Então, abençoados, nós estamos vendo agora as características da fé não fingida. A verdadeira fé, a fé que se manifestou na nova aliança. Então, primeiro de tudo, é a base, é acreditar que Deus existe. Obviamente, é uma coisa fundamental. Agora, veja, a fé não fingida, ela não se envolve com fábulas, genealogias e doutrinas estranhas à graça. A fé genuína, a fé não fingida, ela não se envolve com essas coisas. Vamos verificar aqui? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A primeira carta a Timóteo. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Tá? 1 Timóteo 1, versículo 3 até o 7. Vamos ler o 3. Vamos lá. Como te roguei, Paulo falando a Timóteo, né? Quando te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns, olha só, que não ensinem outra doutrina. Meu amado, olha só a preocupação do apóstolo Paulo. Olha a preocupação do Paulo. Timóteo, eu falei para você, né, para você ficar em Éfeso, e você advertir esses irmãos aí, que não ensinem outra doutrina. Certamente o apóstolo Paulo não tinha ouvido falar disso. Paulo, estão ensinando outras doutrinas aí. Estão começando a falar coisas que não têm a ver com a graça. Amado, que doutrina que Paulo ensinava?
Paulo ensinava o evangelho da graça. Paulo disse, né? Eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu conclua, né, o meu chamado e pregue e ensine o evangelho da graça de Deus. Esse é o chamado de Paulo. Então a doutrina que Paulo pregava era a doutrina da graça. Então quando ele diz outra doutrina, olha, não deixem que preguem outra doutrina, é o quê? Eram doutrinas que eram fora da graça. Doutrinas que traziam a lei, o legalismo para dentro da igreja, ou traziam esses estudos de fábulas, as fábulas judaicas, historinhas judaicas, sabe? Ou então o estudo de genealogia. Sabe aquele negócio que você vê muito no Antigo Pacto, né? Fulano que é filho de fulano, que é filho de cicrano. Eles ficavam estudando isso, preocupados com a genealogia, né? Com o estudo de quem é filho de quem é filho de quem, e havia debates grandiosos a respeito desses assuntos, e nesse meio ficavam contando fábulas e histórias judaicas. E Paulo está dizendo, gente, a igreja não tem que se envolver com isso. Amados, vocês podem observar hoje, se você for observar um pregador do sistema religioso, o que mais se vê são eles contando historinhas. É só historinha, fábula. Não, porque eu vivi aquilo, eu passei aquilo outro, e conta piada e não sei o quê. Muitos fazem isso. Isso não é evangelho. Tudo bem. Você até usar um expediente, muito de vez em quando eu uso aqui, de contar uma experiência, alguma coisa rápida, para ilustrar alguma coisa, ou para reforçar um raciocínio, tudo bem. Agora você conta a historinha, o pastor vai conta que ele estava no trem, e entrou não sei o quê, e aconteceu isso, e as pessoas riem, e acham graça. Isso não é evangelho. Esses pastores do sistema ficam aí só com fábulas, conversinha fiada, e autoajuda, como eu falei, né? E pregando motivação, só motivação, motivacionismo, motivação, é autoajuda, e conta fábula. E aqui Paulo está advertindo, olha, a igreja não tem que se envolver com essas fábulas. Com histórias dos judeus, do passado, as fábulas que aconteceram. Não, a igreja não tem que se envolver com isso. A igreja não tem que se envolver com debate de genealogias. A igreja não tem que se envolver com a lei de Moisés, o legalismo. Essa é a preocupação de Paulo. Então Paulo disse, Timóteo, fica em Éfeso e não permita, fala para esse povo aí, não permita que esse povo fique pregando outra doutrina. A igreja não tem que se envolver com isso. Vamos continuar a leitura? Nós lemos o 3, vamos o 4 agora. Veja, nem se deem a fábulas, o que eu acabei de falar, né? Ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Olha o Paulo falando. A edificação de Deus consiste em quê? Na fé. Sabe, essas historinhas, fábulas e esse papinho furado e motivação e não sei o quê, isso aí não produz nada em termos de edificação de vida. Paulo está dizendo, o que produz edificação é o que consiste na fé. Versículo 5, né? Veja. Ora, o fim do mandamento, ou seja, a finalidade do mandamento, é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Tá vendo? Isso aqui que é a base, é você ter um coração puro, ter uma boa consciência, e ter uma fé genuína, não fingida. A finalidade é essa. As pessoas não podem se envolver com outras doutrinas, com fábulas, genealogias e autoajuda e tudo mais, porque isso não produz edificação. Não traz uma mente pura, não traz boa consciência. Porque se você se envolve com a lei é o quê? A lei é a força do pecado. Como é que a pessoa vai ter boa consciência se ela está envolvida com obras da lei? Né? E aí a fé dela é uma fé fingida, é uma fé falsa, é uma fé que não tem base. Entende? Versículos 6 e 7. Do que, desviando-se alguns, ou seja, da fé verdadeira, não fingida, Paulo está dizendo, esses aí estão se desviando da fé verdadeira. Então, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. As pessoas ficavam debatendo na igreja, amado.
Em vez de estudar o Evangelho, falar da graça, do que Cristo fez, das conquistas e tudo mais, ficava debatendo e contendendo e falando de genealogia, de história judaica, disso e daquilo, obra da lei. Aí, ó, do que desviando-se alguns, se desviando da fé, né, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei. Olha aí, ó, tá vendo a lei aí no meio? E não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Tremendo, hein, abençoado? Você está vendo aí? A igreja não tem que se envolver com doutrina estranha, com outra doutrina que não seja a graça. Quando outra doutrina, que não é a graça, se infiltra dentro da igreja, o que há é o quê? É a carne ativada, né? Contendas, debates, né? A contenda aqui tem esse sentido de ficar debatendo, né? Então havia muito isso, as contendas de, porque é assim, porque é assado, e... Não, amado, a palavra de Deus não é para debater, a palavra de Deus é para você vivenciá-la. E ela é entendida por revelação, não por debate, nem por briga. Então, a fé não fingida, a fé genuína, antes de tudo, ela nos faz crer que Deus existe. Isso é óbvio, né? Uma fé não fingida é uma fé que não está envolvida com fábulas, como eu falei, historinha da carochinha e tudo mais, né? E doutrinas estranhas. Não. A fé verdadeira, não fingida, ela se envolve apenas com o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça. E uma fé não fingida, ela crê na suficiência de Cristo. Isso aqui é um ponto muito importante. A fé não fingida, ela crê na suficiência de Cristo, onde o Senhor é tudo em todos. Entenda, isso é fundamental. Nós na graça, amados, chamamos muito a atenção para isso, para as pessoas entenderem a suficiência de Cristo. A graça defende isso com fervor. Cristo é suficiente. Eu não preciso de obras da lei, de religião, de mandamentos de homens. Eu preciso e já tenho Jesus. É o suficiente. Jesus está em nossa vida, então não precisamos de mais nada. Estamos completos nele, plenos, salvos, abençoados, santos, selados com o Espírito. O Senhor é suficiente. E isso é a base do raciocínio da graça. É colocar Jesus acima de tudo. Ele é tudo em todos. A fé verdadeira, que não é fingida, ela defende esta visão e ela vive esta visão. Porque a fé fingida, ela pode até crer que Deus existe, porque isso é básico, é fundamental. Mas como eu falei, ela está envolvida com coisas que não têm a ver com o Evangelho. Então ela crê em Jesus, crê que Deus existe, mas ela mistura esse crer com obras da lei, com sacrifícios. Eu tenho que jejuar para me santificar. Né? Eu tenho que comer Santa Ceia para ter comunhão. Eu tenho que passar um óleo na cabeça para não sei o quê. Eu tenho que fazer campanha para ser abençoado. Eu tenho que subir um monte para buscar Deus. Eles envolvem, né, a fé com esse tipo de coisa. Então por isso é uma fé falsa, é uma fé que não tem base, é uma fé fingida. Jesus não é suficiente para o sistema. Se você fala assim, amado, você já é um abençoado, você é santo em Cristo. Aí o que o cara do sistema geralmente fala, né? Não, amado, eu tenho que jejuar. Se eu não jejuar, nunca vou ser santificado. Por que ele pensa isso? Porque Cristo não é suficiente para ele. Entende? Eu tenho que buscar no monte. Mas Jesus não habita em você, mas vai fazer o que no monte? Você vai jejuar para quê se Jesus está em você? O próprio Jesus falou, enquanto o esposo, o noivo, o esposo, né, estiver convosco, não podem jejuar. Jesus está conosco. A presença dele não é suficiente. Entende? Quem jejua, faz jejum de alimentos, está dizendo que a presença de Jesus não é suficiente. Simples assim. Então a fé genuína, a fé não fingida, é uma fé que tem Jesus como base de tudo e como suficiência para tudo. Tá? Então quais são as características, recapitulando, da fé não fingida, a fé verdadeira? Quais são? Primeiro, a fé genuína, verdadeira, não fingida, claro, óbvio, ela crê que Deus existe. Nós vimos que a fé nos capacita a crer e a Bíblia nos dá inclusive a lógica para se crer no Senhor, né? Isso é maravilhoso, tá?
Então nós cremos na existência de Deus. Mas a fé não fingida, ela também se envolve apenas com o evangelho verdadeiro. Não basta crer que Deus existe, simplesmente. Você tem que crer que Deus existe, mas na visão do verdadeiro evangelho. A fé não fingida é isso. Agora, quando você se envolve com fábulas, conversinha, autoajuda e não sei o quê, e obra da lei, isso e aquilo, e sacrifício, aí a sua fé não é verdadeira. Então a fé não fingida, ela não se envolve com doutrinas estranhas. Terceira característica, acabamos de falar, a fé não fingida, ela crê na suficiência de Cristo. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tá vendo? O caminho é Ele. Se você anda nele, você está pleno, está no caminho. Colossenses 3,11. Veja só. Onde não há grego nem judeu. Tá vendo, amado? Olha só. Para Deus não há grego. Grego é o gentil, né? Ou seja, o que não é judeu no caso aqui. Então não há gentil nem judeu. Não há pessoa circuncidada ou não circuncidada, ou seja, não há judeu nem grego, não há circuncisão nem incircuncisão, não há bárbaro. Bárbaro é... Quem são os bárbaros? Eram os povos que eram além dos gregos e dos romanos, né? Então todos os povos que não eram nem grego nem romano eram considerados bárbaros. Os que falavam bar, né? Ou seja, uma língua que não era entendida, né? Então é aí que vem essa expressão bárbaro, né? Os citas era um povo como se fossem os indígenas, vamos dizer assim, o povo nativo, né, que vivia ali naquela região ali, né, da Europa principalmente, né? Então Paulo está falando, não existe nenhum tipo de povo específico, né? Então não tem bárbaro, não tem cita, que eram os nativos, né? O escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha só o que está sublinhado aí, Cristo é tudo. Então não há grego nem judeu, ou seja, não há gentil nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, nem bárbaro, nem cita, nem escravo ou livre. Cristo é tudo em todos. A fé genuína crê nisso. O que nos leva a entender que Ele é suficiente para nós. Ele é tudo. Então eu não faço jejum. Por quê? Porque Cristo é suficiente para mim. Eu não preciso comer, beber uma cerimônia para dizer que eu tenho comunhão com Deus. Eu não tenho que fazer uma campanha, não sei do que, passar um óleo, fazer acontecer para ser abençoado, dizer que sou abençoado. Isso não faz sentido. Por quê? Porque Cristo é tudo para mim. Eu estou completo, nós estamos completos nele. Essa é a fé verdadeira. Veja, Colossenses 2,10. Vamos ler aqui alguns versículos que são clássicos da graça. Colossenses 2,10. Vejam. E estás perfeitos nele. Perfeito aqui é pleno, significa cheio até a borda, completo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estamos plenos, completos, nada nos falta no Senhor Jesus. E isso é a fé verdadeira que afirma. A fé falsa, a fé fingida, essa não. Ela diz que tem que jejuar, tem que pagar o preço, tem que passar o óleo, tem que dar o dízimo. Isso é a fé falsa. A fé verdadeira não, estamos completos, plenos nele. Entende? Veja, somos abençoados. A fé genuína diz isso. A fé não fingida. Efésios 1,3. Esse é outro clássico da graça, esse versículo, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos? Todas as bênçãos espirituais, todas, 100%, nos lugares celestiais em Cristo. Nós já estamos em lugares celestiais, né? E o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. A fé fingida diz o quê? Para você ser um abençoado, tem que fazer a campanha de Israel. Para ser abençoado, tem que raspar sua conta bancária e dar o seu tudo. Para ser abençoado, tem que ser fiel dizimista, tem que passar óleo na cabeça, tem que sacrificar daqui, tem que comer Santa Ceia dali, tem que guardar o sábado, tem que fazer a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes. Isso é a fé fingida. Agora, a fé verdadeira, a fé não fingida, a verdadeira fé da nova aliança, essa não. Essa já nos diz que somos abençoados com todas as bênçãos. Ponto. Estamos completos e abençoados.
Entende? E nós, amados, já recebemos o verdadeiro e único batismo. Esse batismo que nós recebemos é que nos deu tudo isso aqui. Vocês entendem isso? Tudo que nós temos, as bênçãos espirituais, o fato de sermos plenos no Senhor, completos, de termos a presença do Espírito Santo em nós, sermos selados com o Espírito, enfim, todas essas bênçãos verdadeiras, né, e genuínas, espirituais, que nós já temos, e que temos consciência que temos, e que vivemos submetidos a essas bênçãos, né? Não ficamos por aí pagando preço, nem fazendo nada disso, porque nós temos a fé verdadeira, e tudo isso veio do verdadeiro batismo. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que o verdadeiro batismo foi na morte de Cristo. Ele pergunta aos Romanos, né? Romanos, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Por quê, amados? Foi através da morte de Jesus e da sua consequente ressurreição que todas essas bênçãos hoje nos pertencem. Toda a suficiência é de Jesus. Toda a suficiência é do Senhor. Você não tem que pagar preço, você não tem que sacrificar, não tem que fazer campanha, não tem que cumprir a obra da lei. Você está pleno nele, porque você recebeu o genuíno batismo. Você foi batizado em Cristo. Eu também. Não em águas. Me jogaram na água 3 vezes. Me jogaram na água quando eu era criança de colo. Foi um batismo, entre aspas, católico. Depois a igreja pentecostal me batizou, entre aspas, também no Rio. E depois a igreja batista não aceitou o batismo pentecostal, e a igreja batista me batizou de novo. Batizou entre aspas, né? No batistério da igreja. Então eu recebi 3 banhos. Mas o verdadeiro batismo foi me dado lá na cruz. Gálatas 3, 27. Vamos ler? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ô meu amado irmão e amada irmã, nós já estamos revestidos de Cristo. Amado, você não precisa de mais nada. Você está completo, você já está revestido de Cristo, porque você foi batizado nele, lá na cruz do Calvário. Isso é a fé genuína, a fé não fingida, a fé verdadeira. A fé fingida é a fé religiosa. Agora, a fé não fingida nos apresenta toda essa posição que nós temos. Ela nos faz crer em Deus. A fé não fingida, ela não nos envolve com fábulas, com outras doutrinas que não sejam a graça. E a fé não fingida, ela nos apresenta toda essa posição. Abençoados, plenos, batizados em Cristo e revestido deles para a honra e glória do Senhor.